Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, amém, irmãos. Quantos estão sentindo o Senhor aqui diz glória a Deus? Quantos sentem o Senhor aqui diz aleluia? Graças a Deus, Deus está aqui neste lugar. A presença do Senhor é real, é notória em nosso meio. E eu tenho certeza e muita convicção de que hoje é a noite da nossa vitória. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê em concordância comigo, diga em alto bom som, amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por gentileza, localiza o texto da qual iremos fazer menção nesta noite. Eu prometo não enfadar os irmãos, porém prometo ser fiel ao que o Senhor confiara para entregar nesta noite. Livro da 2 Crônicas, capítulo da número 20. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Livro da 2 Crônicas, capítulo da número 20. Iremos ler a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles os amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Hazazor Tamar. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá, e reuniu-se para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá. Eles vinham buscar ao Senhor. Se assente, aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor, irmãos. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Aqui tudo é dele, tudo é para ele. E nós estamos aqui nessa noite também por causa dele. Você pode glorificar a Jesus? Glória a Deus. Pegue na mão de quem está ao seu lado, por gentileza, me ajude a pregar. Pegue na mão desse irmão valoroso, dessa irmã cheirosa. Olhe para ele, olhe para ela e diga: a paz do Senhor. Não, está muito feio e murcho. Eu tenho raiva de quem fala assim. Fala forte: a paz do Senhor. Mostre esse dente branco que você escovou com a pasta de dente Colgate antes de sair de casa, e fala: que bom cultuar ao seu lado. Fala com ela, porque talvez o culto todo passou e você não teve essa oportunidade. Então fale agora, porque onde tem comunhão não tem vez para divisão. Então fale com esse irmão uma vez mais: que bom cultuar ao Senhor ao seu lado. Vamos embora. Libere uma palavra sobre a vida dela. Diga assim: o altar não está baixo. Fala: o altar não te julga. O altar te cura. Se você estiver ao lado de um não crente, de alguém desviado, fala assim: hoje é noite de voltar para o altar. Não, muito fraco, nem ela acreditou nisso. Fala: hoje é noite de voltar para o altar. Agora olhe para mim, os músicos me ajudem aí, por favor. 2 Crônicas, capítulo da número 20, narra mais um episódio, mais um momento que o rei Josafá enfrentou. Josafá, ele é o 4º rei, e ele assume o reinado de Judá, a saber, o reino do sul, após a morte de seu pai. No capítulo da número 10, encontramos a divisão do reino, e esta divisão acontece após a morte de Salomão. Salomão, ele morre, Roboão assume, de um lado fica Roboão e do outro lado Jeroboão. Você conhece esse texto, você conhece essa história. No capítulo da número 18, Josafá, ele assume o reinado após seu pai Asa, filho, morrer. E passe comigo, no capítulo da número 17, quando ele assume o seu reinado, Josafá, ele começa muito bem. Josafá, ele inicia o seu reinado fortalecendo Judá tanto espiritualmente, materialmente e militarmente. O capítulo da número 17 de 2 Crônicas é o início, e esse início de Josafá se inicia florescendo. Só que olha para cá, o capítulo da número 18 chega para Josafá, e o capítulo da número 18 é uma guerra. Josafá assume o reinado no capítulo da número 17, o capítulo da número 18 chega, e o capítulo da número 18, Josafá está enfrentando uma guerra. Só que a guerra do capítulo da número 18 não fazia parte do propósito de Deus para a vida de Josafá. A guerra do capítulo da número 18 não fazia parte do propósito de Deus para o reinado de Josafá. Liga comigo. A guerra que Josafá enfrenta no capítulo da número 18, ele enfrenta após ele decidir fazer uma aliança. Ele decide fazer uma aliança com o rei Acabe, e através desta
destino do rei Josafá. Tudo porque ele decidiu guerrear uma guerra que o céu não autorizou. E deixa eu te dizer uma verdade aqui nessa introdução. Se tem um glória na sua boca, você libera. Existem algumas guerras que quase nos matam. Existem algumas lutas que quase nos matam. E não é pelo tamanho da guerra, não é pelo tamanho da luta, e sim por decidimos guerrear uma guerra que não é a nossa. Alguém concordou comigo lá atrás? Então eu libero outra vez. Existem algumas guerras, existem algumas lutas que quase nos matam. E não é pelo tamanho dela, não. E sim por decidirmos guerrear uma guerra, uma luta que não é a nossa. Mas eu paro essa introdução nesse momento e libero sobre a tua vida. Não entre em guerras que o céu não autorizou. Alguém levantou a mão lá atrás? Eu libero outra vez. Não entre em guerras que o céu não autorizou. Não chame para si lutas que não são suas. Capítulo 18. Josafá enfrenta uma guerra. Chega o capítulo de número 19. O capítulo de número 19 é o capítulo do reanimamento. Paz. Sem guerra. Só que aí o capítulo de número 20 bate na porta de Josafá e eu começo a pregar agora. O capítulo de número 20 chega para Josafá. E Gabriel, o que encontramos no capítulo de número 20? No capítulo de número 20 encontramos a maior guerra. A maior guerra do capítulo de número 20 chega para Josafá lutar. Só que sabe o que me intriga? É saber que a guerra do capítulo de número 20, missionário, me permita com muito respeito me referir a você. É saber que a guerra do capítulo de número 20 chega para Josafá lutar. Porém, essa guerra é uma guerra que não tem motivação particular contra Josafá. Eu vou te explicar esse mistério aqui. É uma guerra que chega para Josafá lutar, mas é uma guerra que não tem motivação particular diretamente com ele. Como, Gabriel? Eu te explico. As guerras antigamente aconteciam por 3 motivações: políticas, religiosas e econômicas. E a guerra do capítulo de número 20 não é uma guerra particular, é uma guerra altamente espiritual. Tu está comigo, eu estou sozinha. É uma guerra altamente espiritual. E é uma guerra que chega para Josafá lutar. Porém, é uma guerra que não tem motivação particular diretamente com ele. Por quê? Porque
guerra, querido, não é de cunho particular. Não é de cunho particular. Só que não dá para tocar nele sem antes passar pelo teu joelho. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu vou repetir. Não dá para tocar neles sem antes passar pelo teu joelho. Não dá para atacar a casa sem antes passar pelo teu joelho. E talvez o questionamento da tua alma nesse momento é: Gabriela, por um acaso eu sou algum para-raio de guerra? Por um acaso eu sou algum escudo de guerra? Não, querida, não, querido. Você não é para-raio de guerra. Você não é escudo de guerra. Mas quem ora lá dentro é você. Quem jejua lá dentro é você. Quem busca lá dentro é você. Quem tem relacionamento com Deus lá dentro é você. Quem se consagra é você. Quem ora de madrugada é você. É por isso que você se torna o alvo. É por isso que você se torna o alvo. Você é impressionante. Sentindo Jesus aqui. Quem paga preço lá dentro é você, mulher. Oh, glória. Quem jejua 24, 48, 72 horas é você, homem. É por isso que você se torna um alvo. E Satanás, ele sabe que conseguindo derrubar você, todo o resto é consequência. Cai todo mundo. Eu estou sozinha? Ou tem alguém comigo nessa palavra? Eu vou liberar outra vez. Satanás, ele sabe que conseguindo derrubar você, desestabilizando você, tirando você do propósito, cai todo mundo. Todo o resto é consequência. A intenção dessa guerra é atacar Judá. Mas tem Josafá na frente. Oh, glória. Tem Josafá na frente. E para tocar em Judá primeiro tem que passar por Josafá. Olha para mim. Eu estou pegando para a tua vida nessa noite dizendo que a guerra do capítulo número 20 é uma guerra que Josafá não escolheu lutar. É uma guerra que Josafá não provocou. É uma guerra que Josafá não pode vencer sozinho. Por quê? Porque Judá não tem poder militar para enfrentar as 3 nações que estão vindo contra Judá. Judá não tem poder militar para enfrentar as 3 nações que estão vindo contra ele. E quais são essas 3 nações? Os Moabitas, inimigos frequentes. Amonitas, inimigos constantes. Meunitas, inimigos militares. De forma mais clara, os inimigos estão vindo armados até os dentes para lutar contra uma nação que não tem poder, não tem estrutura para enfrentar essa guerra. Josafá nem descansou ainda da guerra do capítulo de número 18. A guerra do capítulo de número 18 deixou feridas, deixou marcas, e já tem outra guerra para ele lutar outra vez. E eu estou pregando aqui nessa noite para homens e mulheres que estão assim, inventando guerra sobre guerra. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui nessa noite que estão vivendo exatamente assim, enfrentando guerra sobre guerra. Não está dando tempo nem para descansar. Não está dando tempo nem para repousar a cabeça. Não está dando tempo nem para respirar. Não está dando tempo nem das cicatrizes, nem das feridas cicatrizarem. Já tem outra guerra para você lutar. Está exausto, está cansado, está com o emocional abalado. É guerra atrás de guerra. Eu estou sentindo Jesus sobre a minha canta. É guerra atrás de guerra. E talvez a sua pergunta para Deus nessa noite é: Deus, eu vou levar para 2026 as guerras que eu enfrentei em 2025. Só que o Senhor usa meus lábios nessa noite para dizer para a tua vida: as guerras que você enfrentou de janeiro até hoje, eu cesso hoje. Enfrentou guerra em janeiro, guerra em fevereiro, guerra em março, guerra em abril, guerra em maio, guerra em junho, guerra em julho, guerra em agosto, guerra em setembro, guerra em outubro, guerra em novembro. E você levou Deus. Essa guerra não cessa. É guerra sobre guerra. É guerra debaixo de guerra. Santos criminosos para dizer: hoje é noite da guerra. Hoje é noite
É guerra na igreja, é guerra na saúde, é guerra no ministério, é guerra no casamento, é guerra na parentela, é guerra na vizinhança, é guerra com os vizinhos. É guerra sobre guerra, tá te cansando. Ai, eu tô sentindo Jesus. Tá te dando até a vontade de servir a Jesus, a guerra tá de quê? Só que querido, se eu tivesse em seu lugar, eu pegava de pé. O teu diferencial nessa guerra agora. O teu diferencial nessa guerra agora é que a guerra do capítulo é número 18. Você lutou sozinho porque eu lutou sozinho, mas o Senhor te deu livramento. O teu diferencial nessa guerra agora é que tu não vai precisar lutar. Tu tá comigo, eu tô sozinho.